Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Olá, querido aluno do 9º ano da Zona Urbana ou Rural da Rede Municipal de Educação de Oeiras. Sou a professora Elivane e iniciaremos agora mais um Espalhando Saberes do Corpo e da Alma. Você está gostando da parceria das disciplinas de ensino religioso e educação física? Espero que sim! Eu e o professor Luciano estamos muito felizes em fazer parte desse projeto. Seja bem-vindo, professor Luciano. Boa tarde, Elivane. Boa tarde, ouvintes do 9º ano. Vamos iniciar com mais uma atividade simples de fortalecimento de pernas. Vamos lá? Todos em pé, com as pernas paralelas e semi-flexionadas. Mantenha o tronco ereto e o abdômen levemente contraído. Leve o pé direito para trás, até encostar no glúteo, ou se preferir, no bumbum. Repita o exercício 10 vezes de cada braço. Pronto, este alongamento para o desafio corporal. Vamos! Partiu desafio! Primeiro, posicione 2 objetos, por exemplo, uma garrafa PET ou copos plásticos, colocando lateralmente, numa distância de aproximadamente 3 ou 4 passadas, de um para o outro. Pronto, já colocaram? Vamos lá! Deverá executar uma corrida lateral. Como? 3 passadas para a direita e 3 passadas para a esquerda, tocando sempre nos objetos que estão no solo, ao mesmo tempo fazendo o processo de respiração. Use a sua criatividade, lembre-se bem de beber água antes, durante e após as atividades práticas. Vou concluir nossa atividade com uma frase: sucesso é o acúmulo de pequenos esforços, repetidos dia e noite. Roberto Kuller. Um abraço bem forte para todos vocês e até a próxima! Como é gostoso nos exercitarmos. Melhor ainda é depois do exercício nos hidratarmos, pois os benefícios de beber água são inúmeros. Vamos falar um pouco mais sobre esse bem precioso? Há poucas certezas no mundo, e uma delas é a seguinte: não há vida sem água. Ela está presente no nosso corpo e também ocupa mais da metade do nosso planeta. A água também tem um papel central em diversas religiões e nas crenças de todo o mundo. Como fonte de vida, representa o nascimento. A água lava o corpo e, consequentemente, purifica-o. E estas duas qualidades conferem-lhe um grande simbolismo, ou mesmo um estudo sagrado. A água é, portanto, um elemento em cerimônias e rituais religiosos. Como diz o Salmo 51, versículo 4, lava-me completamente da minha falta e purifica-me do meu pecado. Assim, Davi, arrependido, buscava o perdão dos seus pecados. E chegamos ao final do nosso programa de hoje, galerinha. Espero que tenha gostado. E lembre-se de hidratar o corpo e a alma para manter seu equilíbrio emocional. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade. O que você transmite volta com intensidade quando não souber o que pedir. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Olá, cast amigo da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural e Urbana. Está começando mais um cast encontro de língua portuguesa do 9º ano. Eu sou Dila. Olá, adorados ouvintes. Muito obrigada pela presença. Você está mais uma vez no programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa do 9º ano. Aqui quem fala é a professora Girlene, mas podem me chamar de Gi. Estou muito feliz por contar com vocês, ouvintes, e com minha companheira de hoje, de podcast. Tudo bem, Dila? Tudo bem, Gi. É um prazer estar contribuindo com um projeto tão interessante como esse voltado para o ensino de língua portuguesa. E hoje, o que teremos no nosso programa? Hoje teremos, Dila,
Neste programa, muitas coisas legais para estudarmos. Analisaremos de início um texto sobre a crise hídrica no Brasil, além do nosso momento poético com a leitura de mais um poema de Léo Cunha, dessa vez da obra Poemas Lambuzados. É ou não é um programa maravilhoso? É sim uma maravilha, Gi. Edição das 6 de volta com uma notícia preocupante. 74 milhões de brasileiros podem sofrer com a falta de água até 2035. Logo ali, não está tão distante. Esse dado está num relatório feito por 17 cientistas que foi divulgado num congresso em Santa Catarina. A repórter Júlia Arraes conversou com uma das pesquisadoras e tem as informações. Oi, Júlia, boa noite. 74 milhões de pessoas é um número assustador, Júlia. Pois é, Leilane, boa noite para você e para todo mundo. Um número super expressivo, equivalente a 35% da população que pode sofrer com falta d'água em 2035. Esse relatório que você falou foi feito por 17 pesquisadores e eles fizeram uma coisa inédita, Leilane. Eles reuniram dados de pesquisas científicas e de projetos do governo para fazer um panorama de como é que é a nossa situação hídrica no Brasil hoje e como é que é também a nossa segurança hídrica. De acordo com os pesquisadores, todas as regiões do Brasil serão afetadas, mas o Nordeste vai ser a região que pode sofrer mais, e principalmente pela falta de infraestrutura. E eles dão algumas soluções também ao longo desse relatório, que no Nordeste, por exemplo, pode haver uma melhoria na situação se houver construção de reservatórios, melhoria também na rede de distribuição e investimento em tecnologia para a convivência com a seca. Mas não é só uma exclusividade do Nordeste, as megacidades do Sudeste, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, também podem sofrer com a falta d'água, principalmente por causa do impacto da quantidade de pessoas morando em grandes centros urbanos e da poluição dos mananciais de água que ficam próximos a essas cidades, né? O relatório também traça um panorama de como é que é o impacto no setor produtivo, já que a indústria, a agropecuária, a agricultura também são setores da nossa economia que são muito dependentes dos recursos hídricos. Por exemplo, eles dão um dado de que a agropecuária, por exemplo, utiliza 750 mil litros de água por segundo e que a nossa matriz energética, né, a 65% dela vem da água por causa das hidrelétricas. Então, esse panorama geral que esses pesquisadores fizeram é também um alerta para que a gente pense, reflita e haja construindo, né, infraestrutura, mas também cuidando dos mananciais e florestas para que nossas florestas e mananciais tenham uma capacidade de se regenerar de uma melhor forma. Eu conversei com uma dessas pesquisadoras que foi autora deste relatório. Vamos ouvir um pouquinho então do que ela falou sobre a nossa situação da segurança hídrica. Isso inclui a construção de reservatórios, tratamento de água, transposição de rios. Isso tudo para garantir que haverá água disponível em regiões onde esse índice de segurança hídrica é relativamente baixo, né? E aí, por exemplo, a gente tem realidades bem distintas no país. A região Nordeste, sem dúvida, é uma das regiões mais dramáticas nesse contexto, mas também a porção mais povoada da região Sudeste, como é o caso das grandes metrópoles, né, cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, também tem um baixo índice de segurança hídrica, principalmente por conta da alta demanda que a população tem nessas regiões e também devido ao fato dos corpos hídricos nessas regiões estarem muito poluídos. Então, para cada um desses contextos, o esforço de investimento em infraestrutura é voltado para garantir quantidade ou melhorar a qualidade da água. Sobre o texto ouvido, podemos dizer que esse texto é uma reportagem? Sim, é uma reportagem. Possui um assunto, conta-se um fato e ainda se aponta opiniões do jornal sobre o fato. Qual o assunto dessa reportagem que passou, Dila? Esse texto fala sobre a crise hídrica, que a água pode faltar para 74 milhões de brasileiros até 2035. São informações esclarecedoras e preocupantes para a população brasileira. Como foi adquiridas as informações, os dados atuais sobre essa situação da água? Como a própria reportagem diz, as informações foram adquiridas num relatório feito por 17 cientistas num congresso. É um número bem expressivo e preocupante. Segundo a reportagem,
Quais as regiões que mais serão atingidas com esse problema de falta de água, Dila? De acordo com a reportagem exibida, Gi, a região que mais sofrerá as consequências com a escassez da água será o Nordeste. Quais as possíveis soluções apontadas mesmo pelos cientistas? Bom, segundo os cientistas, as soluções serão construções de reservatórios, redes de distribuição e investimento de tecnologia. Mas quais são as possíveis causas desse problema de água, Gi? Existem várias causas. As principais são o aumento de consumo de água, o desperdício de água e também a diminuição do nível de chuvas. Gi, para se enfrentar a escassez da água, algumas atitudes devem ser adotadas. Quais são mesmo essas atitudes? Bem, devemos utilizar a água de maneira racional, fazer reuso de água, conservar as bacias hídricas, nascentes de águas e rios, usar técnicas de irrigações mais eficientes e também cuidarmos mais, fazer um tratamento adequado de água. Gi, gostei muito dessa reportagem e tô aqui pensando, eu vou evitar desperdício de água. E aí, galerinha do Cast Encontro do 9º ano, gostaram da reportagem? Vamos racionar, vamos evitar o desperdício de água. Gi, no início da nossa aula você falou que teríamos um momento poético com o Léo Cunha. Qual é o texto do Léo Cunha de hoje? Dúvida Doída, da obra Poemas Lambuzados de Léo Cunha. Dúvida doída. Se lhe dou um enorme susto, vou ficar tremendo. Mas se lhe dou um tremendo susto, você fica enorme? Se sabe a resposta, me informe. O poema é curto, mas é expressivo. A dúvida doída do poeta é se dar um susto enorme ou tremendo. O eu lírico está confuso e pede ajuda, Dila. Mas que esse poema é diferente, Gi. Você não gostou, Dila? Gostei sim, Gi. Só achei diferente. Dila, o poeta, ele quer sempre provocar. Ele quer despertar reflexões, deixando dúvidas, impactando o leitor. A dúvida é realmente doída. Bem, está legal o nosso Cast Encontro, mas agora chegou o momento de encerrar. Que pena. E você, Cast amigo do 9º ano, tem acompanhado o nosso programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa? Leia os textos informativos do material impresso que fala sobre a crise hídrica no Brasil e responda às questões 7, 8 e 9 do material impresso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Beijos a todos. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Olá, galera do 9º ano. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso Clube da Matemática. Eu sou a apresentadora Luísa e nesse maravilhoso programa iremos trabalhar com a mais linda e bela ciência, a ciência exata. E para esse belo momento, eu convido o professor de matemática, Anderson, para participar desse incrível clube. Olá, Luísa. Olá, galerinha do Clube da Matemática. Eu sou o professor Anderson, da Rede Municipal de Ensino, e no encontro de hoje, o nosso estudo é referente ao segundo material, a partir da página 56, com o tema Recordando Números Naturais. O encontro de hoje está a todo vapor, então vamos ao que interessa. O que são esses números naturais? Bom, Luísa, primeiramente, quando falamos em um grupo de números, estamos trabalhando com a ideia de conjuntos, ou seja, os números naturais fazem parte dos grupos denominados conjuntos numéricos. E esses conjuntos possuem suas próprias características. Como assim, professor? Que características são essas? Assim, Luísa. Características, elas são as regras e leis que definem os elementos de cada conjunto numérico. Então, analisando o conjunto dos números naturais. Ele recebe esse nome porque é formado a partir dos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Esses números, eles surgiram naturalmente ao longo da história da humanidade, junto à necessidade do homem de contar. Nossa, professor, muito interessante. Mas ele só possui essas características? Não, Luísa. Os números naturais, eles são estritamente positivos e não possuem vírgula, ou seja, representam quantidades inteiras. Dessa forma, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito de elementos e subconjuntos. Subconjuntos? O que é isso? Então,
Subconjuntos, eles são pequenos conjuntos que estão dentro de um conjunto geral. Em relação ao subconjunto dos números naturais, são aqueles que agrupam os números naturais que possuem características em comum. Ah, professor, agora eu entendi. Quais seriam os subconjuntos dos números naturais? Na verdade, Luísa, são muitos subconjuntos, mas vou citar alguns aqui. O primeiro é o conjunto vazio, que é o conjunto representado por um zero cortado. Ele representa os elementos não nulos, ou seja, o conjunto que não contém elementos, e está presente em qualquer conjunto numérico. Também podemos citar o próprio conjunto dos números naturais. Outro subconjunto também, Luísa, é o conjunto formado pelos múltiplos e divisores de números naturais. Também temos o conjunto dos números primos e dos pares e ímpares. Professor, me surgiu uma dúvida. Como sabemos qual é o número que vem depois do outro? Por exemplo, temos que os números naturais são 1, 2, 3, 4, não é isso? Como sabemos qual é o próximo número? Ah, Luísa, para sabermos isso aí, nós temos que utilizar a relação de antecessores e sucessores. Antecessores e sucessores? O que é isso? Bom, para entender melhor essa ideia, vamos trabalhar com a relação de construção de conjunto dos números naturais. Pois, o sucessor de um número natural n, existe sempre a ideia do n mais 1, que também será um número natural. Esse número n mais 1 é chamado de sucessor de n, pois, para determinar o sucessor de qualquer número natural, basta somente somar uma unidade. Já quando falamos em antecessor, é aquele que antecede o número, ou seja, o que vem antes. Então, podemos escrever o antecessor de qualquer número natural como n menos 1. É importante dizer também que nem todo número natural possui um antecessor, que é o caso do número 0, pois, se a gente realizar a subtração 0 menos 1, vamos encontrar um valor que não pertence ao conjunto dos números naturais. Agora compreendi. Professor, podemos usar as operações matemáticas básicas com os elementos desses conjuntos? Com toda certeza, Luísa. As 4 operações básicas são adição, subtração, multiplicação e divisão. E elas podem ser realizadas com qualquer conjunto numérico. No caso dos números naturais, como todos os elementos são positivos, o resultado de qualquer operação será sempre positivo. Certo, professor. Poderia me explicar como funcionam essas operações? Sim, Luísa. Vamos aqui. No caso da adição, a estrutura do algoritmo é dada por parcela adicionada de parcela, que será igual à soma. Então, utilizando números naturais, temos que um natural somado a um natural será sempre um natural. Exemplo, se somarmos 556 mais 320, é igual a 876. E lembrando que, ao realizar a adição, devemos nos preocupar com o valor posicional do algarismo. Isso porque cada algarismo possui uma ordem decimal, ou seja, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Que fácil, não é mesmo, galerinha do Clube da Matemática? E a subtração, professor? A subtração funciona da seguinte forma. Sua estrutura consiste em um elemento A, que chamamos de minuendo, um elemento B, que é o nosso subtraendo, e o resultado de A menos B é um C, que é a nossa diferença. Logo, o algoritmo da subtração é dado por minuendo menos subtraendo igual à diferença. Um exemplo poderia ser 238 menos 127, que é igual a 111. E lembrando que, ao realizar qualquer subtração, devemos nos preocupar com o valor posicional do algarismo e também nos atentar em subtrair o maior pelo menor. Esse conteúdo é muito bom, professor. Perfeito. E agora, Luísa, falando um pouquinho sobre a multiplicação com naturais, nós temos que, multiplicando um natural por outro natural, vamos encontrar também um natural. E os termos numéricos que compõem uma multiplicação possuem o nome de fatores, que são o primeiro e o segundo termo, e o resultado dessa multiplicação recebe o nome de produto. Uma coisa interessante é que o primeiro conjunto numérico que se utiliza para realizar a multiplicação é o conjunto dos números naturais, pois ele é um conjunto infinito e sendo formado apenas por termos positivos. Uma dica muito importante, Luísa. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Estou gostando bastante desse conjunto. O encontro de hoje está muito interessante, mas ainda falta você falar sobre a divisão, não é mesmo, professor? Falta sim, então vamos lá.
Um dos métodos que facilita a compreensão da divisão é o algoritmo chamado método de chave. Lembrando que na divisão de um natural por um natural, encontraremos um natural. Então, o método da chave funciona assim. Primeiro, vamos considerar um número n, que será o nosso dividendo, será dividido por um número d, que a gente chama de divisor. O resultado dessa divisão é o quociente e o valor que sobra, que pode ser o zero, quando a divisão for exata, e pode ser um valor diferente de zero quando não for exata, que a gente chama de resto. Vamos agora para a nossa frase do dia. E a frase do dia é: para Tales, a questão primordial não era o que sabemos, mas como sabemos. Aristóteles. É isso aí, galerinha. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Arte e Cultura. Olá, queridos alunos do 9º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para a nossa 4ª radioaula, Espalhando Saberes, agora com o componente curricular Artes. Eu sou a professora Ruth e sejam todos bem-vindos para juntos aprendermos. E o nosso olá especial vai para os alunos e alunas da localidade Boa Nova. O mundo anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas. É tanto ego, cada um no seu umbigo. É tanto ódio, tanta treta. A vida anda pelas ruas da sarjeta, jogada pelo chão. O homem vende a alma por qualquer gorjeta para comer do pão. Às vezes, colocamos tanto peso nas coisas corriqueiras que, sem perceber, vamos nos tornando pessoas rabugentas, que parecem já ter vivido uma eternidade, reclamando de tudo, do sol, da chuva, das palavras ditas, da voz do outro, sem falar que vamos criando vários inimigos. Nesse sentido, a arte e seu estudo contribuem como um instrumento de reflexão e de transformação da nossa maneira de pensar e entender o mundo. A arte, em geral, é um trabalho de conexão com a alma, com o mundo e com aqueles que estão à nossa volta. Ela estabelece uma troca de energia, de expressões, de sentimentos e de sensações. Caneta e papel, a alma do artista registra lentamente um pedaço seu. Sonhando impressionar o coração de um outro, sonhando em tornar seu nome conhecido. Não é incomum a gente ouvir dos alunos a questão do porquê se estudar arte. Poderíamos apenas responder que é porque está na base do currículo nacional. E se está no currículo, é porque é importante. Porém, sabemos que não seria satisfatório. E outros sim, que a importância do estudo da arte vai muito além disso. Por isso, buscando responder esse questionamento, hoje, nosso programa será dirigido pela aluna do 9º ano da Escola Municipal Juarez Tapiti Ravena. Ela irá fazer algumas perguntas que nós, professores de arte, costumamos ouvir dos alunos. Desde já, obrigado por topar compartilhar esse momento comigo, Ravena. Imagina, tia Ruth. Olá, queridos colegas. Tudo bem? Saudades de ouvir aquele sinal que parece mais o canto dos anjos avisando que chegou a hora do intervalo. Brincadeiras à parte. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje.
Para início de conversa, vem a pergunta que a gente, na verdade, faz para todo professor. Mas como estamos em uma aula de artes, vamos direcionar a essa disciplina. E a pergunta que não quer calar é: por que precisamos estudar artes? Bom, como já citei, estudamos artes porque esse componente curricular constitui-se obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Além disso, o estudo da arte pode ajudar no desenvolvimento, fazendo com que tenhamos mais habilidades em desempenhar determinadas tarefas. A arte permite que a pessoa expresse os sentimentos. É uma maneira de liberdade de expressão. A arte amplia o desenvolvimento da interpretação. E ao interpretar, o aluno amplia a sua inteligência e capacidade perceptiva. Entendi. Sabe, Ravena? Às vezes, os alunos não enxergam a importância do ensino de arte, porque não visualizam a importância das artes em nossas escolhas, no desenvolvimento do indivíduo, na visão de mundo. Quer ver uma coisa? Todos nós gostamos de alguma das seguintes manifestações: música, dança, cinema, teatro, literatura, pintura, artesanato, moda e arquitetura. Agora eu te pergunto, essas expressões são ou não artísticas? E para entendê-las, eu preciso ou não estudar artes? A vida e sua existência já é a própria arte da criação divina. Se analisarmos realmente a arte, está presente no nosso cotidiano e consumimos quando ouvimos uma música, assistimos filmes, séries e novelas, quando caímos na dança, quando lemos um bom livro ou quando admiramos uma bela roupa ou sapato. Tia Ruth, as manifestações artísticas envolvem nossa cultura, nossos costumes, influenciando muitas vezes o modo de vida de nossa sociedade. Pois é, Ravena. Quem não lembra do olhar marcado com delineador da atriz Giovanna Antonelli na época de O Clone? Todo mundo copiou os olhos da personagem Jade. Ou mais recente, a faixa de cabelo da personagem Maria da Paz. Não foi ela quem inventou o adereço, mas o uso na novela popularizou de vez a tira de tecido em volta do cabelo. Continuando nossos questionamentos, gostaria de saber, seria a arte um tipo de inteligência? Com certeza. Conforme pesquisas da psicologia americana, existem 9 tipos de inteligência e que uma pessoa costuma ter 2 dessas inteligências mais desenvolvidas. O que explica, por exemplo, o fato de alguém ter facilidade em matemática, mas ser uma negação em atividades artísticas. Destas, eu destaco 3 que estão ligadas à arte, que são a musical, a espacial e a corporal. Tia Ruth, agora queria que a senhora explicasse 3 benefícios de se estudar artes. Ok. Ao estudar arte, trabalhamos a afetividade e o emocional, o que contribui para que a pessoa saiba lidar com as situações reais da vida e aprenda a ser um adulto que tem inteligência emocional, ou seja, um adulto mais equilibrado, habilidade que é apreciada no mercado de trabalho. Além desta questão, como vários trabalhos artísticos são desenvolvidos em grupo, a arte desenvolve o trabalho em equipe e a criatividade. Por fim, pensando sobre arte como cultura, é imprescindível frisar que não se conhece um país sem conhecer a sua história e a sua arte. As pinturas, esculturas e outros objetos de arte dizem muito sobre o lugar e sobre as pessoas que ali vivem. Para fecharmos esse momento, nos liste profissões da atualidade onde o estudo da arte é primordial e deve ser aprimorado ainda no ensino regular para que no futuro se tenha um profissional de maior qualidade. Listei algumas profissões da área criativa, onde o estudo de artes é essencial, mas elas vão muito além das que vou falar. São elas artes plásticas, arquitetura, design de games, design de interiores, design gráfico, web design, estilista, publicitário, analista de mídias sociais, produtor musical, músico, maquiador profissional, dançarino, paisagista, ator de cinema, de teatro e por aí vai. Bom, tia, como a nossa aula de hoje foram questionamentos de alunos sobre a importância do ensino de artes, me dê licença, mas quem vai encerrar sou eu. Tudo bem, Ravena. Queridos colegas, mediante a tudo que nossa professora de artes, Ruth, explicou, espero que vocês tenham percebido a importância do ensino de artes. Foi muito bom compartilhar esse momento com vocês. Meu forte abraço, até mais. Ah, que peninha!